Perfeito. Então, vou retomar. Vou recomeçar. Desculpe a interrupção, pode começar. Que isso, imagina. Como eu falei, só lendo aqui o título do meu trabalho, ele é uma análise de áudio captado por smartphones para medir a força de um golpe de taekwondo. Eu dividi essa apresentação então, em 5 momentos. Primeiro eu vou falar sobre qual que foi a motivação, da onde surgiu essa ideia, né? Qual foi o objetivo que eu delimitei para o projeto. Aí toda a parte experimental, o que eu colhi de resultados e, consequentemente, o que eu tive de conclusões ali, né? Então, primeiramente, a motivação desse trabalho, ela não nasceu esse ano, ela não nasceu no ano passado, ela vem ali de uma amizade de mais de uma década que eu tenho com um aluno da engenharia elétrica também, o Miguel. Miguel, que é um atleta de taekwondo há mais de 20 anos. Quando eu conheci ele, ele já era, há muitos e muitos anos, ele já era atleta. E eu, em paralelo, nos últimos 10 anos, eu acabei indo para um lado musical, assim, muito forte. Eu me tornei DJ, eu fui estudar produção musical, eu fui estudar muito engenharia de áudio. E nós dois traçamos, assim, são duas paixões ali que cada um de nós temos, né? Então, eis que um dia a gente estava conversando tal, e aí o Miguel ele comentou comigo, começou a me contar sobre o trabalho dele, que era um trabalho que tinha um objetivo de gamificar a prática e o ensino do taekwondo, tornando ela assim mais interessante, né? O trabalho dele é mais assim, desenvolve sobre o que é a gamificação, mas é justamente para envolver mais o atleta nessa prática. E aí ele fez uma série de experimentos, e dentre os objetivos que ele tinha ali do trabalho dele, um deles era desenvolver um equipamento de treino de baixo custo, porque existem aqueles coletes, né, eletrônicos que servem para competições, e aí o kit mais barato que tem no mercado para você comprar para treino, ele custa R$3.400, é um kit com 2 coletes, e ainda assim ele não é igual aos das competições, então assim, em geral é bastante inacessível, principalmente equipamento tecnológico dentro aí do taekwondo, porque ele é um atleta de taekwondo, mas a gente também fala aqui a gente tem essa abertura para poder falar de esportes de combate no geral, né? E aí o que o Miguel me pediu de ajuda para ele na época do trabalho? Inclusive, acabou de chegar. Ele me pediu para ajudar ele com a gravação de alguns chutes, tanto do áudio dos chutes, quanto fazer uma gravação em vídeo. E daí a gente ia captar, colocar esse áudio num software adequado ali para analisar o áudio, e ele queria tirar alguns insights. Então, na época, ele fez as análises dele, aplicou para o trabalho. Isso aqui é do trabalho dele, não é do meu. Tá até aqui o microfone que a gente utilizou, um condensador áudio-técnica. E aí, assim, ele fez as análises dele, mas eu olhei o áudio também e falei, nossa, até que, assim, o transiente ali, né, algumas características ali do áudio estavam parecidas, tanto do microfone condensador profissional de estúdio que eu tenho, quanto do microfone do meu celular. E foi aí que eu comecei a levantar algumas dúvidas, assim, na minha cabeça, né? E pensando, pô, e se ao invés de desenvolver um hardware, que nem ele estava fazendo, a gente conseguisse usar o próprio celular para fazer essas gravações e, de alguma forma, utilizar nessa gamificação ali do treino, né? Outra pergunta, será que é possível medir a força de um golpe quando ele é dado em um aparador só a partir do áudio? E até eu risquei o saco de pancadas aqui, porque no começo da pandemia, logo nas primeiras semanas, o Miguel estava treinando, a gente está morando junto esse ano, e ele quebrou o suporte chumbado de ferro que a gente tem do saco de pancadas, então a gente precisou partir para um aparador. E, por último, mais uma pergunta, né? Será que esse som que o smartphone ele capta, ele realmente tem essas mesmas características que um microfone de referência teria? Então, dito isso, assim, comecei a pensar, pô, se der certo, talvez
se eu conseguir provar que essas perguntas aí são certas, seria possível criar aplicativos e assim soluções que utilizem o hardware do smartphone, que já está lá pronto, para a gente poder fazer essa gamificação do treino, né? E então, assim, vieram várias motivações ao longo disso. Uma delas é justamente essa redução de custo. Uma das referências minhas do trabalho, ela mostra assim o quanto tem mais de um smartphone por habitante no Brasil, por exemplo. Então é um equipamento que as pessoas têm, é um equipamento acessível, assim, né? As pessoas têm outras utilidades. Além disso, um outro ponto importante era desenvolver, de alguma forma, um jeito de um atleta de alto desempenho trabalhar o fundamento ali de força, de velocidade do golpe, de velocidade de reação, usando esses mesmos smartphones. E num terceiro ponto, isso aí também seria uma abertura para que pessoas que não praticam ou que são iniciantes ali, não têm, né, um domínio, que pudessem se aproximar mais do esporte, se divertir, se entreter e com isso obterem uma maior qualidade de vida. Então seria uma abordagem bastante universal, assim. Daí a gente, eu delimitei ali o objetivo do trabalho e esse objetivo ele já nasceu de dentro da hipótese, né? Então eu joguei os dois juntos ali. A hipótese é, será que é possível medir a força de um golpe de taekwondo utilizando o áudio captado por um smartphone? Então, portanto, esse ia ser meu objetivo, medir essa força, né? Primeiramente, antes de começar a parte experimental, eu fiz um estudo ali em relação à tecnologia dos microfones. Então, eu estudei quais são os tipos de microfone, qual que é o princípio de funcionamento. Eu entendi por que o microfone dinâmico é um microfone que, como ele tem um diafragma leve aqui dentro, que varia uma capacitância, e essa capacitância variável que vai gerar o sinal, ele tem uma sensibilidade boa com sinais de alta frequência, ondas sonoras de alta frequência. Eu também não consegui comprovar que os celulares utilizados têm microfones condensadores dentro deles. Porém, no trabalho eu falo bastante sobre indícios fortes de que já há alguns anos a indústria vem utilizando dispositivos microeletromecânicos, e no caso, microfones condensadores microeletromecânicos, os MEMS. Então, essa primeira parte de pensar se a tecnologia realmente seria compatível na questão da construção do microfone, e aí depois eu ia fazer toda a parte experimental e entender qual que é a comparação do som do microfone com os celulares, do AT2020 no caso, que é o microfone profissional, com os aparelhos celulares. Qual que é a comparação desse som no domínio do tempo? Então aqui a gente está falando do envelope de amplitude mesmo, né? E também uma comparação do espectro de frequências das amostras. O experimento eu fiz o seguinte: eu montei uma pequena estrutura com os celulares e o microfone para que eles ficassem praticamente equidistantes da fonte sonora, que no caso era o golpe, né? E aí eu fiz marcações de 1 metro, 2 metros e 4 metros no chão. Então, eu deixei setado, programado para que tocasse uma campainha a cada intervalo de tempo ali, um pouco longo para que não tivesse um ritmo, né? E aí a cada campainha o atleta, no caso o Miguel, ele dava primeiro um chute fraco e aí no segundo golpe ele dava um chute forte. Qual que era a ideia disso, né? Primeiro, testar se tem uma variação significativa ali de volume entre a amostra de áudio de um chute forte e de um chute fraco, se o som realmente é muito mais alto de um chute forte. E também testar qual que é o efeito que a distância da captação do áudio ia exercer sobre essas amostras. Aqui eu tenho duas fotos da montagem, né? Então, algumas considerações. A velocidade do som aqui em São Carlos, na minha casa, ela é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, os celulares, eles têm ali e o microfone, eles têm uma diferença de poucos centímetros um para o outro, que seria algo que não ia influenciar, assim,
grandemente os resultados, por ter algum atraso ou alguma diferença ali na captação. Outra consideração é que, no caso, esse aqui é o Xiaomi, né? O aparelho da Xiaomi. Ele estava mais próximo da parede do que os outros celulares. Então, quando uma fonte sonora emite o som, ela emite para todos os lados. E, no caso, uma parte desse som vai diretamente para o microfone, mas outra parte também reflete em todos os objetos do ambiente e as reflexões são captadas. Como a gente está falando de um golpe ali, de um chute no aparador, é um golpe muito violento, ele tem um transiente muito forte, muito destacado, assim, né? Rápido também. Esse efeito da reverberação, ele também não é algo que precisava ser considerado. E lógico, fiz questão de fazer no quintal da nossa casa. Talvez poderia ter feito em alguma sala com uma acústica um pouco melhor, mas não, eu achei que era melhor fazer em um lugar que fosse muito mais próximo do ambiente de treino de um atleta, de fato, né? Aí aqui a gente tem duas fotos do Miguel fazendo chute, então bem em cima da marcação, centralizado. Ele escolheu esse chute para que ele conseguisse fazer sempre o mesmo e trabalhar mais ou menos a mesma força. E aí até uma coisa assim, quando ele dava o chute fraco, eu via que era um chute para que ele fizesse um movimento, para que ele acertasse o aparador, fizesse barulho, mas era um chute fraco. O chute forte, ele quase me jogava para trás. Então ele era consideravelmente forte, assim, não é um negócio que era... a gente não tinha nenhum instrumento de medição para saber essa diferença, mas de fato tinha uma diferença relevante na força dos golpes, assim. Quando a gente fala de resultados, primeira coisa que eu queria apontar, essa tabela aqui, ela é uma tabela das médias das medições. Então, são os chutes fracos, o pico de volume dos chutes fracos, pico de volume dos chutes fortes, e qual que foi a variação em decibéis dela, né? No caso do microfone AT2020, a gente vê aqui que tem uma variação de 3,9 dB em relação do mais forte para o mais fraco. Como é uma escala logarítmica, o áudio que esse microfone captou assim, não nesse momento que é uma média, né, mas a gente mostra, por exemplo, que é o dobro da intensidade. A cada 3 dB a gente dobra a intensidade que está sendo captada. Aqui já nas distanças de 2 metros e 4 metros a gente já tem um comportamento ali que não mostra um padrão. E até no caso, olhando individualmente as medições, o microfone, numa mesma distância ali de 4 metros da fonte sonora, eu cheguei a ter diferenças de 2,9 dB entre o mais fraco e o mais forte, e eu cheguei a ter diferenças de 12,4 dBs. 12,4 seria mais de 8 vezes maior o sinal, né? Então, o microfone já não se mostrou assim, não teve um comportamento que desse para inferir alguma coisa em relação à força do golpe. Agora, outra coisa assim, ainda mais linkada com o trabalho mesmo aqui, né, é que a diferença entre os golpes fracos e fortes nos celulares, ela era muito próxima de zero, em alguns casos até negativa. Isso já foi o primeiro indicativo que eu tive de que ocorria uma normalização do sinal de áudio internamente nos celulares, né? Então, aqui no caso a gente tem, em preto, tem o áudio captado, uma amostra de áudio pelo iPhone 8, pelo Samsung J8 e pelo Xiaomi Mi 8, todos em preto, né? E em branco é o som captado pelo microfone AT2020. Aqui a gente tem uma amostra de 350 milissegundos no eixo X, e aí o eixo Y, ele se dá individualmente em cada canal aqui, né? De menos infinito até 0 dB, que a gente está trabalhando com áudio digital. Então, 0 dB aqui, aí cada um dos dois canais era dobrado porque o som captado pelos celulares ele é estéreo, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é que o transiente mesmo, onde aconteceu o golpe, de fato, o barulho do chute, ele está aqui, né, nos instantes iniciais dessa amostra.
E aí, após, ele tem uma cauda que tem uma queda assim de amplitude bem acentuada. E essa queda, ela é assim do amortecimento do próprio sistema depois que toma um golpe. Como não tem nenhum sistema elástico aí, né, era só realmente um aparador para absorver impacto, a tendência mesmo é que ele tivesse essa queda acentuada. Porém, no sinal captado pelos celulares, essa cauda que era pequenininha aqui nos celulares, ela fica com um nível assim de sinal absurdo, né, praticamente do tamanho do primeiro transiente. Aqui, ó, até um pouco mais alto. Aqui mais alto, né, no limite inferior, que também está, né, tá chegando a 0 dB aqui. Esse fenômeno que aconteceu aqui nas amostras de áudio, ele é um fenômeno comum quando a gente está fazendo uma música num estúdio, que chama compressão. A compressão no universo da engenharia de áudio, ela é a utilização de algum algoritmo ou de algum circuito mesmo, que faz um amortecimento desse sinal de áudio captado. Você faz o amortecimento dos picos, para que você contenha os picos, diminua o pico do sinal, e aí depois você dá um ganho geral, e com isso você mantém o mesmo pico que você tinha antes, só que você ganha muito em volume médio, em volume RMS. Então, eu trouxe aqui uma figura de uma das minhas referências também, bastante didática. Ela tem aqui um bonequinho, né? E no caso, aqui é a curva de compressão. Então, o eixo X é o eixo de entrada, né? A entrada do sinal. E o eixo Y é a saída do sinal. Então, aqui a gente tem o sinal saindo exatamente como ele é. Não tem nenhuma distorção, né? Quando a gente fala da compressão, é que quando esse sistema, quando ele atinge um nível de volume, aí a compressão começa a atuar e ela vai atenuar o nível de volume, o pico que passa daquele nível de volume, né? Que passa do threshold, no caso. Então, até aqui, ó, o boneco devia ir lá para frente, mas depois que passou do abdômen ali, né, da cintura dele, ele foi comprimido e ficou tudo pequenininho. E aí, depois que você diminuiu, você consegue aumentar. Então, esses dois bonecos, o primeiro boneco e o terceiro boneco, eles têm a mesma altura, o mesmo volume de pico. Só que, assim, aqui, olhando para a figura, não tem nada de científico, né? Mas talvez você bater o olho para o terceiro boneco, você até acha que ele é mais alto que o primeiro. Ele dá essa sensação. E o volume RMS aumentado em um sinal, ele realmente cria... O ouvido humano, ele tem uma sensibilidade maior, ele entende melhor, ele não capta picos muito bem. Então, assim, a gente já percebeu esse efeito da compressão no domínio do tempo, no envelope mesmo de amplitude. Outra análise que eu fiz foi das amostras no domínio da frequência. Só um adendo. Tanto essas amostras quanto essas amostras do domínio da frequência, eles foram tiradas de um chute dado a 4 metros de distância, um chute forte. Então, só para ficar registrado. Aqui no domínio da frequência, o que a gente vê é que, assim, nas regiões mais graves, ela até tem um comportamento similar. No caso, a curva aqui em vermelho, né, laranja, elas têm a curva em vermelho é a curva do microfone profissional, do AT2020, sendo que essas outras, rosa, verde e azul, são dos celulares. E aí a gente vê que mais ou menos dos 100, 200 Hz até o final, os celulares têm um ganho assim, nessa região bem expressivo. E o ouvido humano, ele realmente tem uma sensibilidade maior nessa região ali de 200 Hz até por volta de 2.000 Hz. Então faz muito sentido que o celular, que é uma aplicação ali que você costuma ter no seu dia a dia, você quer ouvir melhor o que está no som, o que está no seu foninho. O fone que vem com o celular, ele não é um fone profissional, ele não é um fone que tem uma curva de frequência ali linear e tal. Então, faz muito sentido que os celulares exerçam algum tipo de processamento para que fique otimizado para as pessoas escutarem melhor aquele som que foi gravado.
Outra coisa também que eu percebi foi esse corte abrupto de frequências. Então, no caso aqui do iPhone e do Xiaomi, ele foi em 20 mil Hz. E no caso do Samsung, eu medi aqui no programa, foi em 17 mil Hz cravado. Então, realmente existe um corte de frequência. Esse ruído que fica aqui no final, ele é um ruído proveniente da manipulação do áudio e das conversões analógicas digitais que aconteceram, porque esse áudio captado pelos celulares, ele é um áudio com profundidade de bit de 16 bits. Então, na verdade, ele só carrega informação até menos 96 dB, que é essa linha aqui, ó, que o meu mouse está acompanhando. Daqui para baixo, o sinal não tem nada. Então, isso aqui realmente é só um ruído das conversões analógicas digitais. Só um adendo aqui também que essa diminuição da banda, ela gera uma economia de processamento, que é mais uma coisa que faz sentido para as aplicações do celular, que não são aplicações de áudio profissional. Dito tudo isso, a gente chega na grande conclusão do trabalho, que realmente eu não encontrei uma forma possível de medir a força de um golpe utilizando o áudio captado por um smartphone. Isso porque um dos motivos é que a gente não sabe qual que é o algoritmo do processamento que esse áudio ele passa, né? Então, a gente teria que ter acesso a alguma biblioteca ou parâmetros, qual é exatamente a compressão que acontece. E outro fator é que os resultados do próprio microfone AT2020 também foram tão variáveis que talvez num ambiente que não tenha uma acústica controlada ali, realmente seja difícil fazer essa inferência ali direta, né, da força do golpe. Mas, durante o experimento, o atleta, assim, nos primeiros chutes, ele realmente começou a ficar mais esperto com a campainha, né, que tocava para ele chutar. E aí depois a gente pegou e realizou mais medições de chutes fortes a 4 metros de distância. Fizemos 12 no total. E aí, ao longo das 12, até o Miguel ele citou que estava se divertindo mais com aquelas campainhas lá. Ele, é legal esperar a campainha bater para eu poder chutar. E ele foi realmente melhorando o tempo de reação dele. Esse tempo de reação ele foi medido entre a diferença da campainha e a diferença do sinal captado do golpe, né? É lógico que isso é um universo pequeno, foram 12 medições, um atleta, um treino, mas abre uma possibilidade para que a gente possa usar, sim, um smartphone, talvez não para medir a força do golpe, mas medir essa velocidade de reação, a velocidade que o atleta tem do golpe. Então, a ideia de usar o smartphone como um caminho mais acessível para poder fazer essa prática ali, o treino do taekwondo, de qualquer esporte de combate, ela continua valendo. E, inclusive, usando os celulares, a gente até permitiria uma conectividade com usuários remotos. Então, essa gamificação ela não precisa ser nem só do atleta com ele mesmo, né? Pode ser com ele contra outros usuários, o que é intensificar ali aquela competição, a vontade de melhorar os resultados. Fica aberto aí para um possível trabalho de desenvolver, talvez, um aplicativo que fizesse essa atividade de emitir a campainha pelo celular e captar o som e fazer essa medição e fazer esse acompanhamento da gamificação. Além do próprio projeto, eu tenho conclusões em relação a mim como aluno e como futuro engenheiro. Primeiramente, assim, existem conceitos de sinais, de sistemas, de processamento digital de sinais que eu aprendi ao longo do curso, que eu fiz provas, fiz trabalhos, fiz várias matérias, e nem todos eles estavam, assim, muito bem fixados na minha cabeça. E eu consegui clarear muita coisa, porque eu conectei o meu dia a dia de produtor musical com o que eu aprendi no curso mesmo. Eu vi que, na verdade, era exatamente o mesmo assunto que estava se tratando. Para mim, assim, foi, muito legal mesmo, abriu meus olhos ali para aquela parte. Além disso, a aplicação prática do método científico.
Então, foi assim, a ideia surgiu de um experimento que uma outra pessoa estava fazendo, e aí surgiram dúvidas, a gente chegou numa hipótese central, e daí eu pensei no experimento, trabalhei em cima, então foi realmente essa aplicação do método científico até escrever o próprio trabalho, a monografia em si. Além disso, como eu falei, eu entendendo esses conceitos aí da engenharia, eu expandi assim meus conhecimentos de engenharia de áudio muito, porque eu li muito mais do que eu acabei trazendo para o trabalho, né? Acho que costuma ser sempre assim. E eu aprendi muito sobre história dos sintetizadores, história sobre a música eletrônica, produção musical, engenharia de áudio, masterização, mixagem. E eu não podia deixar de citar que eu aprendi muito mais sobre o funcionamento e a própria engenharia que existe dentro do Ableton Live, que é o software que eu utilizei para fazer todas as análises de áudio, para fazer a captação. Eu precisei estudar ele para entender se ele não ia fazer nenhuma distorção no som, como que ele trabalhava o áudio digital lá dentro. E o Ableton Live, ele é assim um software impressionante. Ele é um laboratório para quem quer estudar sinais e música, né? E nesse exato momento, eu garanto que no mundo tem alguém fazendo uma música utilizando o Ableton Live, e essa música ainda vai mudar a vida de uma outra pessoa, que a gente nem imagina. Então foi um prazer, assim, me aproximou ainda mais de algo que eu gosto. E por tudo isso e por todo esse desenvolvimento, eu agradeço vocês, agradeço a atenção, e é isso. Então, muito obrigado, Vitor, então, pela tua apresentação. Parabéns pelo tua desenvoltura, assim, teu desempenho na apresentação, foi muito bom. A gente nem sempre espera isso, né, de um aluno de graduação, assim, mas se apresentou muito bem, parabéns. Surpreendeu, assim, a gente. Eu também, né, eu pude aprender, eu acho que eu falo em nome de todos os professores da banca, a gente pôde aprender muito sobre áudio, né, que é um assunto muito interessante, um assunto que me interessa muito, assim. Então, eu tive a satisfação de poder ter o Vitor à disposição para perguntar e tirar minhas dúvidas e discutir o que eu não tinha entendido, né. Então, eu acredito que todos vocês tenham aproveitado também essa monografia, que é para poder aprender bastante sobre sons e como a compressão funciona ali. Foi muito bacana. Envelope, então, né? A gente discutiu um monte sobre envelope, tudo. Eu pude aprender muito e enriquecer muito o meu conhecimento sobre som, sobre áudio. Então, eu queria dar procedimento à arguição. Se o Edvaldo permitir, a gente começa pelo professor Ivan. Claro, professor. E depois o Evaldo entra na sequência, tá? Então, professor Ivan, fica à vontade, então, para fazer a sua arguição ao aluno. Perfeito. Obrigado ao professor Simões pela passagem da palavra. Cumprimento mais uma vez a todos, o Vitor, o professor Edivaldo, o professor Simões, né, e externar que é um prazer estar aqui, tá, nessa banca de TCC do Vitor. Tá? Então, eu vou começar, o Vitor, tá, vou dividir aqui em 3 partes, tá? Bem rápido, essas 3 partes, tá? Primeiramente, eu já gostaria de falar que, do meu ponto de vista, você está aprovado, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, tá? Eu só vou dividir aqui em 3 partes, mas para dar um pouquinho mais de fluidez lógica, né? Naquilo que você apresentou, naquilo que eu vou perguntar, tá certo? Então, a primeira parte é a respeito à sua apresentação, tá certo? Realmente, você apresenta muito bem, conforme o professor Simões, né, já comentou, apresenta muito bem, né, embora, né, não dá para a gente se ver presencialmente, mas podemos, né, extrapolar que você tem uma presença de palco muito boa, entendeu? Você sabe externar, né, aquilo que você está querendo exprimir, né,
como as suas colocações, né, como as suas observações, enaltecer aquilo que é mais importante, e aquilo também, né, e principalmente, né, aquilo que você realmente produziu e que traz valor à sua formação, tá certo? Isso é extremamente importante num TCC, né? Trazer, agregar mais valor à formação. Então, achei uma apresentação muito boa mesmo, tá? Algumas figuras que você mostrou, que são figuras super didáticas, né, que deveriam estar no texto, né, isso aí, evidentemente, depois que o texto está pronto, né, e a gente vai compilar a apresentação, às vezes a gente acha diversas coisas mais novas, né, e aí a gente coloca na apresentação, né, e aí a gente começa a pensar, nossa, mas por que essa figura não está lá no texto, né? Que nem aqueles aspectos, né, de compressão que você mostrou ali, os 4 bonequinhos ali, né? Eu falei, mas por que essa figura não está no texto? Mas é uma figura super didática, uma figura bem esclarecedora, né? Poderia estar no texto. Mas isso é normal, isso em qualquer dissertação, tese também passa, entendeu? Né? Mas gostaria de externar que foi muito boa mesmo, né, a sua apresentação, tá? Então, eu acho que você disse que é produtor musical, né? Produtor musical, é DJ também, ou faz um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu acho que nessas características, né, no que se diz respeito, né, ao contato com o público, né, que essa sua profissão, né, exige muito, eu acho que é bem, assim, você tem uma desenvoltura, né, muito boa mesmo. Então, eu acho que nesse quesito aí, tá, você vai ter muito sucesso aí na sua vida profissional, né, e depois eu vou comentar algumas coisas também, né, e que eu também prezo muito, né, dos meus alunos, né, com os nossos colegas, é a questão da conduta. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas em relação aí ao seu trabalho, essa apresentação, tá? Muito boa mesmo, tá? A segunda parte, né? E outra coisa que você não se perde na hora que você está comentando alguma coisa, tá? Você tem uma clareza muito boa quando você está apresentando. Isso significa que você tem um domínio de tudo que foi desenvolvido, tá? Então, isso é muito bom, nos repassa segurança, né? Nos repassa que você realmente estudou todo o assunto e você sabe do que você está dizendo, certo? Então, essa seria a primeira parte quanto à apresentação. A segunda parte é mais em relação, né, aos formatos e os estilos, né, que você utiliza no texto, tá? Embora seja ele um texto bem compacto, acho que TCC é isso mesmo, tem que ser bem compacto, né? Tem apenas algumas, né, questões que envolvem, né, a escrita científica, o método científico, tá certo? E eu vou colocar aqui para vocês, né? Uma, né, é a bibliografia que você utiliza, tá certo? Você utilizou 25 referências ao todo. Tá? Dessas 20 referências, acho que umas 20, né, são referências virtuais. Referências, né, que são links de internet, tá certo? Ou seja, você coloca lá, né, o link de internet, acesso em tal dia, tá, e assim por diante, tá? Então, para um TCC, tá, isso é muito bem válido, tá certo? Mas agora, se fosse uma dissertação, tá, uma tese, então, até um relatório técnico, tá? Se você for estudar, você for trabalhar numa empresa, te pedir um relatório técnico, né? Tem formas muito mais adequadas da gente estar fazendo a revisão bibliográfica, não só pelo Google, tá? Não só pelo Google, né? Então, tem diversas bases de dados, tá, que você poderia ter acessado. Não é para acessar agora, não é para complementar o trabalho, tá bom, entendeu? Mas apenas para agregar mais valor na sua formação, né? Uma coisa que eu te perguntaria, né? Onde você fez, qual ferramenta ou em que lugar você fez a sua pesquisa bibliográfica?
Fiz principalmente no Google mesmo e livros do curso, né? Livros de sistemas, de Física 2 também. Perfeito. Tá? Então, né, a maioria dos alunos dizem isso, são raras exceções que o padrão de resposta é diferente, entendeu? Mas como vocês estão saindo da universidade, tá? Eu acho importante externar, né, como professores de vocês, algumas práticas que seriam mais interessantes para a sua revisão bibliográfica. E isso em qualquer lugar que você estiver. Tá? Se for continuar na academia, lembre-se bem disso. Se for para uma iniciativa privada, lembre-se disso. Tá? Nós, da engenharia elétrica, temos várias bases de dados técnico-científicas, tá? Onde traz trabalhos, né, super atuais, trabalhos, tá, que são comparados com outras abordagens, né, trabalhos, né, que têm o viés técnico-científico, né, e trabalhos que têm rastreabilidade. O que eu quero dizer rastreabilidade? Que tem, né, que fisicamente eles existem. Tá? Fala assim, mas os trabalhos virtuais aqui que eu citei, eles não existem? Pode existir, não pode existir. Se eu acessar o site amanhã, o site não existe mais, eles não vão estar, não existe mais esse trabalho, entendeu? Né? E, às vezes, pode trazer desconforto para o avaliador, né, que vai fazer aí, né, uma análise do seu trabalho, ver só referências virtuais, entendeu? Então, depois eu posso te passar, né, para você levar isso contigo, né, quando você estiver indo, né, trabalhar ou você desenvolver trabalhos mais técnicos científicos, aonde que você poderia, né, estar realizando essa pesquisa bibliográfica, que nem na engenharia elétrica, a melhor que tem, acho que você já deve ter ouvido falar, né, que é a base de dados do I3E, tá certo? E a base de dados do I3E, para os alunos, né, da USP, ela é pública, você não paga nada. Tá? Então, entrando lá, ó, depois você faz, eu vou te passar os links depois, tá? Você entrando lá, você coloca as palavras-chave que você quer em inglês, tá? E aí você vai verificar o tanto de trabalho legal, interessante, né, que você poderia ter avaliado. Eu fiz aqui algumas palavras-chave, depois eu posso te dar também, aí você vai ver o tanto de trabalhos que vieram, né? Artigos, survey, né, aqueles que fazem um apanhado de tudo que existe na área, entendeu? Né? E são artigos técnicos científicos, entendeu? Artigos que sempre estarão disponíveis, né? E vocês que são alunos da USP, nós que somos professores, essa base de dados é gratuita para a gente não paga nada em acessar, tá? Desde que você acesse, né, da USP ou faça VPN para a USP, tá certo? Então você tem número USP, tudo, né? Você pode acessar via VPN, né, para o servidor da USP, né, e você tem acesso a essa base de dados do I3E. São milhões e milhões. Tem todas as normas lá que são gratuitas, que vocês podem baixar, entendeu? Em qualquer ramo da engenharia tem as normas, né? Então, isso é gratuito para vocês. Às vezes, um artigo, né, que você vai baixar do I3E é cerca de $30, um artigo, entendeu? De 8, 10 páginas, é $30. Agora vocês não, vocês têm acesso gratuito, entendeu? Pode baixar os artigos que forem em quantidades ilimitadas, tá? Mas sempre tem que acessar, né, via servidores da USP, tá? Ou se você estiver fisicamente acessando de dentro da USP, ou fazer VPN. Tá certo? Então, isso é mais para agregar, e tem várias outras, tem os periódicos CAPES também, que você poderia estar acessando, tá? Então, isso é para agregar um pouquinho de valor na sua formação. Então, lembre-se, eu vou te passar depois isso por e-mail, tá? Fala, Vitor, olha essa base de dados, entra lá e faz só verifica como que ela é extraordinária, tanto de coisa que você poderia, né, ter estudado, ter aproveitado, né, inserido dentro do seu trabalho, tá? Então, é mais para ter conhecimento, não precisa alterar o seu trabalho por causa disso, não. É para você sair daqui, entendeu? Sabendo que existe, e numa próxima oportunidade, a primeira base de dados que você vai olhar com carinho seria a do I3E, tá bom? Uma outra coisinha também, né? Isso é rigor científico, né?
por exemplo, as equações precisam estar todas numeradas, tá? Então, acho que isso seria interessante, você numerar todas as suas equações, tá? Elas não estão numeradas, ok? Uma outra coisinha também é numerar as páginas do trabalho, tá? O seu trabalho está sem numeração de páginas, tá? E aí na apresentação também, na sua apresentação ficou faltando o número de cada slide. Por quê? Porque se eu tiver dúvida em algum slide, eu já vou diretamente no número, entendeu? Agora, como não tem número, né, a gente às vezes precisa percorrer, né, toda a apresentação para saber onde está a nossa dúvida, tá? Então, em qualquer apresentação, sempre numere as páginas, tá? E todo o trabalho técnico também faça a numeração das páginas, tá? E coloque também numeração nas equações, porque se eu tiver dúvida em alguma equação, eu já vou te falar, equação 2, 3, eu estou com dúvidas, tá? Precisa de ter, né, algumas observações a respeito. Aí eu te passarei, mas agora como não tem, né, eu preciso te dar o parágrafo, já que não tem também o número da página, né, eu vou ter que te dar o número da seção e pelo número da seção, o parágrafo, entendeu? Então, isso acho que é fácil de arrumar, tá? Acho que você pode, se der para você revisar a versão final, acho que dá tempo ainda, né? Essas são coisinhas, só inserir lá aquelas equações e também inserir o número de páginas, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá, então, no questão de formato e estilo, seria isso. Acho que tem um trabalho bem compacto, condensado, mas você colocou tudo que você fez, né, de uma maneira, né, bem objetiva. Acho que o importante é isso também, ser bem objetivo, você conseguiu fazer isso, tá certo? Eu vou abrir aqui só, percorrendo aqui, né, o seu texto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que nem aqui no índice, né, você coloca o número das páginas, né? Mas só que, assim, no texto próprio, nas páginas propriamente dito, não tem, né? Aqui fica fácil, né? Aqui no PDF, né? Porque aqui você tem o link no próprio número da página. Então, aí, né, fica fácil aqui você ir direto no número da página. Mas se tivesse sido impresso, né? Então, aí ficaria um pouquinho mais difícil, né? Se alguém fosse imprimir para ler ou coisa do tipo, tá? Então, eu acho aí que os seus capítulos aí, né, ficou assim, né, bem compacto dentro da sua objetividade, né? Aí no capítulo 2 da revisão bibliográfica, né? Então, eu já acabei antecipando para você, né? Como que talvez ficaria mais interessante você fazer de uma outra forma, onde tivesse aí referências, né, que sejam rastreáveis, que venham, né, de sociedades técnico-científicas, que nem o I3 é, então acho que agregaria muito mais valor a todo o seu trabalho, tá? As figuras, né, que nem na figura 2.1, né, na página 10 aí do PDF, né, acredito que está muito pequenininha, tá? Eu acho, embora aqui no PDF a gente tenha o recurso, né, de fazer a ampliação, mas mesmo com a ampliação aqui, ó, estou com uma ampliação de 200%, né? Fazendo um exercício aqui, um exercício de abstração, a gente consegue ver aqui, ó, os rótulos, né? No diagrama polar aí, né? Que é 0, 30, 60. Então, por indução, a gente consegue verificar o que está querendo dizer, né? Isso aumentando aqui 200%, né? E nas legendas também. Talvez, então, aumentar, né? Como você puder aumentar a resolução dessa figura, tá certo? E inserir ela novamente de tal forma, né? Que se alguém for ler, né, tem, então, assim, for ler em papel, né, muita gente ainda lê em papel, tá? Então, por isso que é bom sempre se ater a isso, né? Que tem pessoas que preferem ler em papel, assim como livros, né? Tem pessoas que não gostam de livros virtuais, né? Gostam de livro em papel mesmo, né? Então, eu sou um desses, né, que gosto de ler livros mesmo, né, em papel. Dissertações, teses, não, né, mas livros mesmo, né, de sentir, assim, a textura do papel, né, as páginas, né.
Enfim, mas aqui é mais para te dar um toque, né? Para você rever aí todas as figuras, tá? E verificar aquelas que necessitam, né, de aumento de resolução, ok? Uma outra coisa, né? Agora já entrando aí na última parte, né? Que é algumas mais relacionado aí, né? Algumas questõezinhas que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o trabalho, né? Passando na figura 4.2. Deixa eu ver aqui onde que está a figura 4.2. Só um momentinho que eu estou passando aqui. É bem lá, acho que acredito que já são os resultados. É na página 31. 31, tá. Eu não lembro também, ô Vitor, acho que você não fez, né? A relação, o índice de figuras, né? Não, também não. Seria bom, tá? Você fazer, tá? Que aí facilita bem também, né? Para quando a gente precisar procurar uma figura, principalmente na indexação, tá certo? Perfeito. Que nem aqui, ó, essa configuração aqui, né, do espaço onde foram feitas as medições com marcações no chão, indicadas as imagens, tudo, tá? É a 4.2 e a 4.3, né? Aqui foi feito, que eu verifiquei, em ambiente aberto, né? Tem a piscina aqui do lado, né? Então, o que você propôs, né? Teria que fazer algum ajuste se o ambiente fosse fechado? Que poderia ter, né, reverberações, ecos, essas coisas? Sim, na prática, acusticamente falando, todo ambiente é diferente um do outro, né? Tá. A vantagem é que não ter o teto para refletir, ele realmente diminui bastante a quantidade de reflexões no ambiente, né? É difícil modelar, porque imaginando uma academia, talvez tivesse gente gritando, talvez tivesse sons similares, assim, de pancadas, né? Então, eu acho que provavelmente seria algo a se fazer sempre próximo da captação do áudio. No caso, eu extrapolei ali para 4 metros, mas o ideal era ficar o mais próximo possível mesmo, para que a sua fonte de áudio fosse a mais próxima. Tá. E não tivesse um outro golpe ou alguma interferência. Do ambiente mesmo, eu acredito que é menor. Talvez, se for um lugar muito grande, a reverberação do ambiente ela pode criar o próprio reverb mesmo, né? Criar um segundo som ali que fosse fluxo das reflexões e que fosse comparável ao sinal do chute. Mas é um pouquinho mais difícil isso, assim. Teria que ser uma sala enorme, vazia. Tá. É que eu pergunto isso, por exemplo, né? Num ginásio, né? Que o ginásio vai estar cheio, todo mundo gritando, né? Aquele zum, 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 aquele bafafá todo, né? Torcendo para um, para outro, né? Você acha que poderia interferir bastante no seu método? Todos esses ruídos, né? Que vem do público, essa gritaria, tudo isso? Sim, sim, porque o ruído do público, quando vira aquela coisa da massa das pessoas gritando, ele se aproxima de um ruído branco. Ele fica tipo a chuva, né? Por exemplo, é um ruído que ele não tem definição sonora específica, ele não tem uma frequência preponderante, assim, muito bem definida, e aí isso atrapalha bastante um sistema que trabalha com áudio ali, com captação de áudio, porque, por exemplo, esse ruído ele ia sujar completamente o espectro de frequência captado e talvez ele criasse interferências construtivas ou destrutivas no próprio som do golpe, né? Então, essa é uma aplicação... Né? E, ao meu ver, não tem como fazer um filtro para isso também, né? Como você já disse, né? No caso do trabalho do Miguel, a gente aplicou um filtro passa-baixa para ver se conseguia eliminar o ruído, né? Até no trabalho dele foi foi interessante porque o saco de pancadas ele estava num suporte de ferro. Então, quando a gente batia no saco,
o suporte ele tremia e fazia tchá, tchá, fazia barulho da corrente, fazia barulho do próprio suporte. O aparador não, ele faz o barulho do golpe mesmo, né? Porque eu que estava segurando, eu não fiz nenhum som. Então, até no dele teve alguns ruídos mesmo. Por isso que eu não consegui identificar, por exemplo, o mesmo comportamento que eu identifiquei aqui, essa compressão do som, assim, porque o barulho no trabalho dele estava bem mais sujo. E aí a gente aplicou esse filtro passa-baixa no trabalho dele, né? E mesmo assim ainda é difícil isolar o que é realmente o golpe, né? Perfeito. Então, acho que aí, né, acho que a grande aplicabilidade, né, do seu método frente a tudo isso, né, é justamente no quesito do treinamento, né, quando a pessoa está treinando, tem que aperfeiçoar os golpes, tem que, né, ter aí um plano, né, algumas ferramentas a mais para ele poder se aperfeiçoar, né, porque aí, né, no treinamento em si, na etapa de treinamento em si, né, o ambiente é controlado, né, porque vai estar o treinador, vai estar lá, né, a outra pessoa que vai estar lutando, o próprio lutador, né, então não vai ter barulho, vai ser quase assim, né, a situação ideal, né, e agora assim, né, se fosse já no ambiente, né, já no ambiente da luta, no ginásio, que vai ter aquele tanto de gente, aquele ruído que não acaba mais, né, então, aí, às vezes, né, para aplicar o que você desenvolveu, a gente poderia ter um pouco mais de dificuldade, né? Com certeza. É restritivo nesse sentido, né? Tá. Aí, na sua tabela 4.1, é logo após, né, a figura 4.2, né? E normalmente também, viu, Vitor, né, o referencial, o título da tabela vem em cima, tá? E não embaixo, tá? Como você colocou aqui. Tá? Aqui, tabela 4.1, você colocou embaixo dela, né? Ela fica em cima, tá? Normalmente em cima. Né? Então, 4.1, variação do pico de volume entre golpes fracos e fortes, por dispositivo, né? Só queria entender aqui, né? Mais uma dúvida. Esse fraco ou forte, né? Esse rótulo, né? Vocês definiram, foi a pessoa que estava lutando que dizia, esse é fraco, esse é forte, tá? Ou foi já pelos sinais aqui que foram coletados, é que vocês definiram o que é fraco e forte, e foi lá depois referendar com a pessoa se era considerado fraco ou forte mesmo, só para entender como que foi feita essa tabela. Não, no momento do golpe mesmo, o próprio atleta, ele já... Não, agora eu vou dar um golpe fraco, agora eu vou dar um golpe forte. Certo. E aí, como eu comentei, eu que estava segurando o aparador, né? Então, a gente não tinha nada para medir essa força do golpe ali no momento, até para fazer algum comparativo. Só que era consideravelmente forte, assim. Tinha uma diferença bem discrepante. Era a diferença de um chute que talvez, sei lá, numa pessoa ia ser só ter um contato ou causar um estrago aí, se fosse um combate mesmo, sabe? Quando ele dava o chute forte, eu precisava segurar muito forte para não ir para trás. É mesmo? Você era considerado o sparring lá, então, dele, né? Isso, exatamente. Eu estava sendo o sparring dele. Mas você luta também ou não? Não, eu lutei judô, assim, né, na minha infância. Meu tio foi campeão paulista, meu pai lutava, mas no final das contas eu me encontrei mesmo ali só na música. Esporte fico nos não competitivos. E sempre é isso aqui, Gabriel, assim, na nomenclatura deles, né? Fraco, forte, não tem médio? Não, né? Eu pensei nisso. Foi uma ideia minha de simplificar. Tá, entendi. Eu conseguiria falar, não, isso foi fraco, isso foi forte. O Miguel conseguia. Agora, se eu fosse falar para ele dar um fraco, um médio, um forte, eu não sei se a gente ia conseguir ter uma diferença, porque a diferença ali na hora, ela era grande, sabe? Era notável mesmo. Talvez não tivesse uma diferença muito perceptível se tivesse criado mais escalas. Então, isso foi uma escolha consciente, de trabalhar com
forte e fraco, né? Ah, entendi. Tá. Então, assim, né, um sistema, né, por exemplo, um sistema automático, né, acho que você comentou isso, né, você tem, então, lá, né, você pegou os limiares, né, e pelos limiares, métodos limiares, você sabe o que é fraco, o que é forte, né? Isso, essa que era a ideia. Seria isso, né? Tá certo, então. Perfeito. Uma outra coisinha, o que eu queria te falar, Vitor, né? Aí nas suas conclusões que você coloca, né? Uhum. O que foi, né? Eu senti um pouquinho de falta disso. O que foi mais difícil de se realizar no trabalho? O que foi mais trabalhoso, né? Foi a montagem aí dos microfones, posicionamento, né? Foi a parte aí das interfaces que você fez, né? O que deu mais trabalhinho aí dentro do seu projetinho? Olha, o que me deu mais trabalho foi a fundamentação teórica, foi estudar os diferentes tipos de microfone. Então, eu já sabia que existiam alguns microfones diferentes, mas eu não sabia qual que era o funcionamento a nível de circuito deles, né? O que diferenciava um do outro. Então, eu estudei isso, e aí depois eu tive que tentar descobrir qual que era o tipo de microfone dos celulares. Como eu comentei, até eu cito no texto, as montadoras, elas não falam, né? Usamos o componente tal, tal e tal, né? Então, eu precisei encontrar, e aí, no caso, eu encontrei algumas publicações científicas mesmo, falando sobre esses MEMS, que era essa tecnologia de microeletromecânica, né? Fazer dispositivos grandes ali num tamanho microscópico. E aí, isso eu li bastante coisa em inglês, porque era um texto bem grande em inglês que tinha. Eu tive que ler ele, e aí eu fiquei buscando as referências que ele dava para ver se eu encontrava provas de que eram esses os dispositivos usados nos celulares. Para que pelo menos eu pudesse falar, não, o dispositivo aqui ele é bom o suficiente. Eu acho que isso foi mais difícil. E o que eu fui estudando e aprendendo assim sobre o Ableton Live, sobre engenharia de áudio, eu tinha várias nuvens um pouco cinzentas sobre o conhecimento na minha cabeça. Então, eu fui entender na prática ali o que a densidade de bit estava interferindo, tanto no meu trabalho quanto nas músicas que eu faço, o que a frequência a taxa de amostragem ali resulta em termos sonoros, né? Qual que é a diferença. Então, eu precisei pegar um monte de conceitos que estavam na minha cabeça num nível talvez comum, e eu precisei estudar eles a um nível de engenheiro, né? Pegar material mesmo de engenharia, ver equacionamento, entender mais a fundo o que estava acontecendo e não como uma pessoa comum ali que não tivesse a minha formação. Eu acho que esse foi o compromisso. Então, essa parte da fundamentação teórica, por um lado, ela foi simples, porque eu já sabia, na minha cabeça já estava mais ou menos as coisas. Eu só estava precisando encontrar as provas mesmo, né, através das bibliografias aí dos livros, e entender de que forma que aquilo que eu estudei poderia influenciar no experimento. Porque o experimento, na verdade, ele foi algo simples. E, posteriormente, também analisar os áudios, isso não foi difícil, mas foi trabalhoso, né? Separar cada amostra de som, analisar ela com calma, analisar ela várias vezes, porque o software, ele não é... O som, assim, ele é uma coisa... É igual um laboratório, sabe? Você mede um pico, ele tem variações ali, né? Porque o instrumento de medição digital que eu usei, que é de alta qualidade, ainda assim ele apresenta variações quando ele mede um som. Então, foi uma coisa assim, mais trabalhar com calma, fazer a coisa com calma. Era um monte de gravações, então eu precisei organizar. Eu tive que pensar quais variáveis e de que forma que eu ia montar o experimento. Isso aí foi um trabalhinho também, tipo, vou fazer 2 níveis de força de chute, com 3 distâncias diferentes, com 3 aparelhos celulares mais um microfone diferente.
Então eu estava multiplicando as possibilidades que eu estava trabalhando. Aí eu precisei pensar melhor de que forma que eu ia construir essas tabelas e fazer essas medições para que eu fizesse tudo minimizando o erro e deixando de forma mais clara possível, né? O que eu preciso enxergar dentro desse monte de variáveis aqui e possibilidades. Então, a prática mesmo foi um pouco mais tranquila, foi mais organizacional, eu diria. Perfeito. Né? Bom, eu acho, então, né, que as minhas dúvidas, né, as minhas colocações eram estas, né? Então, eu ressalto mais uma vez que é um trabalho muito bacana, tá? A gente vê o tanto de trabalhinho que você teve aí, né? Para estar fazendo todas essas coisas, né? E uma coisa que me surpreendeu muito, né? É que você, né? Acredito que são poucos que saem com essa visão, né? Do que realmente é um TCC, entendeu? Então, você externa isso na última sessão do último capítulo, né, onde você diz, né, sobre a USP, né, o que você aprendeu, né, e você tem a noção que você tem isso, né, você conseguiu, né, abstrair isso, que a função do engenheiro é resolver problemas. Entendeu? Colocou o problema, se vira, vai atrás, entendeu? Né? E isso que deixa a gente assim, muito satisfeito, nós como mestre, que a gente está cumprindo a missão. Porque o aluno, né, ele tem que estar sempre preparado a aprender, né? E a função do professor, né, é essa, né? Não é ensinar, mas ensinar o aluno a aprender, tá certo? Então, essa é a função do professor. Você faz muito bem isso, né? Que você teve que correr atrás, né? Muita coisa você tinha visto na disciplina, outras coisas você não tinha visto, mas toda a bagagem que foi dada nas aulas, né? Que você teve na engenharia, né? E você fez ainda sistemas de energia e automação, não foi nem eletrônica, né? Então, Exato. Então, teve que correr mais atrás das coisas ainda, né? Pelo leque de disciplinas, né? E por quê? Porque os problemas que vão ser apresentados no nosso dia a dia, né, a gente tem que saber como resolvê-lo. Aonde que eu vou buscar, né, as informações para resolvê-lo, né? Aonde que está esses subsídios? Aonde que tá essas premissas, né? Por isso que eu falei aquela questão do I3E para você, que é interessante saber, né, sair da universidade sabendo que existe o I3E, sabendo que tem aquela base de dados enorme lá, para consulta, porque nos propicia, né, a resolver problemas a partir delas, tá certo? Então, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê um aluno dizendo isso, eu tive que correr atrás, eu aprendi aquilo que eu vi, né, na universidade foi suficiente, né, aí fui estudando por si só, consegui resolver o problema, é desse jeito, entendeu? Estudando por si só, consultando amigos, consultando professores, consultando os mais experientes, né, então aí a gente vai galgando, né, todos esses tijolinhos, né, que nos faz construir pontes, entendeu? Essas pontes é para resolver problemas, tá? Então eu acho que você absorveu isso, né? Você deixa até registrado isso como na última sessão, né, onde você faz um apanhado do que você aprendeu na USP, né? Então isso também nos deixa muito satisfeito, né? Embora não te conheço, né, assim, não tenho muito conhecimento a respeito da sua pessoa, né, mas já terminando, né, agora falar de você como pessoa, mas apenas por alguns gestos, né, que você coloca, né, a gente verifica, né, que você é uma pessoa que tem estrela, tá certo? Tá? Significa o que isso, né? Assim como eu falei para você, né, na semana passada, dos meus pais, tudo, né? E o simples fato, né, são gestos de rara beleza e grandeza. Eu falo, não, professor, vai lá, cuida dos seus pais para a gente ver o TCC, não sei o quê, né? E quando você fala, vou estar orando lá pelos seus pais, né, tudo. Então, isso nos mostra, né, pessoas que têm conduta, pessoas que têm valor, tá certo? E agora há pouco você falou também, né? Creio que eu fazendo isso posso, ou as pessoas que fazem isso, né? Podem mudar a vida de muitas pessoas, né?
E isso mostra também, assim, né, a sua beleza como ser humano, tá certo? Então, era isso que eu gostaria de te falar, tá? TCC aí de primeira linha, tá? E eu acho que você vai ter um futuro brilhante aí pela frente, é o que nós torcemos. E caso necessite de nós para qualquer, né, para qualquer tipo, né, de assessoria, de consultoria, né, então estamos aqui sempre, sempre na retaguarda, tá certo? Estamos sempre dispostos a servir, né, os nossos alunos, os nossos amigos, né, todos os nossos próximos, tá certo? Então, parabéns mais uma vez, tá? Trabalho muito bom mesmo, fiquei muito feliz, muito satisfeito, tá? Retorno, então, a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, Ivan, muito obrigado. Foi, bom, obrigado muito pelas suas contribuições, eu acho. Ainda bem que a gente gravou, né? Porque isso esse trechinho valia a pena editar e passar para todos os alunos da ESC, né? Foi uma aula, né, muito, muito proveitosa para todos nós aqui. Bom, depois eu dou a minha impressão, né, do Vitor, vocês vão gostar também. Vamos passar a palavra então para o Evaldo. Edivaldo, se tu, né, quiser começar a arguição, então, fica à vontade, a palavra é tua. Vou Tá desligar certo. meu microfone aqui. Bom, obrigado, professor, por me passar a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Vitor, né, ao senhor professor Eduardo Simões e ao professor Ivan pela tarde de hoje aí, pelo convite para estar presente nessa banca. Fico feliz, né, que, assim, toda banca que a gente participa, a gente sempre espera algum tipo de ensinamento. A gente também está aprendendo, então hoje é que eu estou aprendendo algumas coisas, e isso é muito importante para mim também, para a minha formação também. E agora vamos falar um pouquinho do Vitor, né? Bom, queria de antemão também dizer que você, para mim, assim, pode ser considerado aprovado, seu trabalho foi de muito boa qualidade, né? Completo, eu li ele, claro, e assim, o início da minha leitura e o final da tua leitura do meu trabalho, eu passei a ver áudio e certa parte, essa parte de áudio dentro da engenharia elétrica de outra maneira. Então, assim, foi algo bem didático, deu para ver que você, de fato, domina e dominou o conhecimento que você aplicou aí no teu projeto de conclusão de curso. Para mim, isso aí é o mais importante, né? A gente está aqui para avaliar o que um aluno de graduação prestes a se formar aprendeu durante o caminhar dele de curso e conseguiu aplicar ali num trabalho final, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente quem está avaliando, e eu fiquei muito satisfeito com a qualidade do teu trabalho. Queria parabenizar você por isso, parabenizar você também pela apresentação, né? O professor Ivan já falou coisas muito positivas sobre suas apresentações, as quais eu concordo completamente. Muito comum, assim, eu, por estar fazendo doutorado ainda, eu participo de, além das bancas que eu estou participando, ajudando, tem outras que eu participo para assistir também, né? Então, é muito comum a gente ver banca de alunos que são muito boas também, mas às vezes peca um pouco na objetividade, demora um pouco demais, enfim, é muito prolixo naquilo que vai falar, ou muito redundante, e a sua apresentação ela foi muito objetiva, muito clara, deu para entender perfeitamente o seu objetivo, aquilo que você adquiriu de resultado e as suas conclusões. Então, tá de parabéns também pela sua apresentação. E, bom, eu vou tentar fazer aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Eu peguei o teu trabalho e eu fiz algumas anotações no PDF. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui para falar, beleza? Me permita um minuto aqui para eu buscar ela. Tá conseguindo ver, Vitor? Tô. Bom, vamos lá. Então, assim, começando aqui do sumário do teu trabalho, né? As coisas que o professor Denis já te falou e já te sugeriu, eu vou passar elas para não ser repetitivo, tudo bem? Então, eu vou tentar complementar um pouco do que ele já observou.
Bom, então aqui, de cara, a gente, assim, após ler o teu trabalho e tá relendo novamente durante essa apresentação, um trabalho muito completo, tá? Você conseguiu englobar bem tudo aquilo que você precisou, tanto de aspecto teórico quanto aspecto prático, né? No teu trabalho você colocou e explicou muito bem dentro do teu texto. Então, assim, a revisão bibliográfica aqui no capítulo 2, com respeito aos componentes, né? Ou os hardwares que você usou no teu trabalho, ele está muito bem descrito, muito bem definido. Compartilho a mesma ideia do professor Ivan sobre você usar mais as bases de dados científicas, né, e talvez ter ali um maior número de citações de artigos científicos ao invés de páginas, né? Mas enfim, como a gente está falando aqui de um trabalho de graduação, eu acho que cabe bem do jeito que está, bem legal. Bom, a fundamentação teórica também para uma pessoa que não tem conhecimentos avançados de engenharia elétrica, como é o meu caso, né? Ficou muito bem explicada e deu para entender muito bem assim toda essa parte que você utilizou de fundamentação teórica e relacionou com o teu trabalho, né? Bom, e os resultados, você já apresentou muito bem aí na sua apresentação, eu vou deixar para falar um pouquinho mais aqui embaixo. Então, resumo tá ok, né? Na minha visão, assim, não tem nada para adicionar. Bom, aqui então na introdução do teu trabalho, uma dica que eu queria te dar, e algo que eu achei um pouco estranho, seria a numeração, né? Então, assim, aqui está como primeira numeração a número 16. Eu não entendi muito bem por quê. Pode ser que tenha acontecido algum bug no programa que você usa. Não sei se você usa algum programa para fazer a referência bibliográfica, né? Então, eu deixei aqui só para você dar uma verificada depois, ok? Que para deixar na ordem, né? Então, a referência que você citou primeiro aqui no texto, você colocar como número 1, algo do tipo, ok? Perfeito. Bom, aí aqui embaixo, um outro ponto que eu gostaria de salientar seria que eu achei muito legal a finalidade do teu trabalho, né? Então a gente tem aí uma finalidade interessante, Pode seguir. porque... Elas ficaram fora de... Opa, Oi, aqui eu caí. não sei, você caiu ou eu caí? Vocês estão me escutando? Agora eu tô. Vitor. Gente, vocês estão me escutando? Pessoal, vocês estão me escutando? Agora sim, agora sim. Sim, Vitor, eu estou escutando. Também, não sei se ele tá escutando a gente. Eu acho que não. Eu acho que ele não estava escutando, Edivaldo. Ele saiu, vamos ver se ele volta. Ela acha que ele vai voltar. Opa, olá. Voltei. Tá melhor, Vitor? Tá ouvindo agora? Eu não tô conseguindo te escutar direito também, Simões. Puxa, que coisa. Agora nós vamos fazer o teste de fogo da tua defesa, né? Sobre engenharia Só um de segundo, som. deixa eu conectar pelo celular aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tranquilo. A sua conexão é via Wi-Fi, ou Vitor? Eu acho que ele vai entrar no 3G agora, né? Porque via Wi-Fi, o desempenho da rede, dependendo do número de usuários e a banda, fica bem. Opa, acho que agora foi. Eu mudei pro 4G aqui. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Eu ouvi você falando até a questão de deixar as referências ali na ordem, né? Beleza. Assim que você concluiu o raciocínio, aí caiu aqui para mim. Tranquilo. Então eu vou continuar a partir da sequência aqui. Bom, outra coisa que você está conseguindo ver a tela de novo? Tô conseguindo. Tá, então vamos lá. Outra coisa que eu queria dizer é aqui, ó. Bom, que eu gostei muito da finalidade do teu trabalho, né? Ou seja, da onde surgiu a ideia de você fazer ele? Que, bom, o smartphone é algo assim indispensável na nossa vida hoje em dia, enfim, quase que todo mundo
excluindo não, mas todo mundo de qualquer classe social, enfim, hoje em dia tem um aparelho de telefone, né? Algo imprescindível, acho que são muito poucas pessoas aí, ou uma faixa da população muito baixa que não tem. Então, o fato de você querer englobar esse tipo de dispositivo dentro de uma atividade aí que também é muito importante, que seria o esporte, né? Não só o esporte de contato ou artes marciais, enfim, esse tipo de trabalho seu abre um leque aí para a gente aplicar em outros tipos de esporte também, por que não, né? Então, achei interessante essa ideia, é uma qualidade aí do teu trabalho, uma qualidade que já vem também do trabalho do Miguel, né, que também visava algo relacionado com isso. Só que o fato de você utilizar os smartphones, para mim, foi uma sacada ainda mais legal, assim, sabe? Por conta da gente ter o smartphone na nossa mão ali quase que o tempo todo mundo tem um smartphone. Enfim, achei algo interessante, sabe? Bom, dentro da química, né, trazendo um pouco para o meu paralelo, eu trabalho com química analítica, e uma das vertentes aí da química analítica atual a gente visa estar trazendo os métodos de análise de contaminantes, por exemplo, em diversas matrizes, também para dispositivos mais comuns no nosso dia a dia. Então você pega, por exemplo, alguns projetos do IRKISC, onde a gente tenta desenvolver ali análise via celular, por exemplo, de adulteração de bebidas, enfim, algo para você fazer com mais simplicidade. Então, eu acho que esse caráter de você estar trazendo aí um dispositivo portátil, onde você pode estar fazendo a prática esportiva em qualquer local do mundo, é algo bem interessante aí, que uma vertente que acho que muito legal, tem muito futuro também dentro da engenharia. Legal. Bom, descendo mais um pouco aqui. Bom, então nos objetivos acho que é mais um pouco disso que eu já falei para você, né? Aqui uma pequena correção que eu queria fazer, não sei se os professores concordam comigo, mas eu acho que talvez soaria melhor se você utilizasse no passado, tá? Então, foi testado, foi avaliado, os testes executados, porque esse documento que você está escrevendo, teoricamente, é sobre algo que você já fez, né? Você está fazendo ali um documento para apresentar isso para outras pessoas. Então, talvez se você, em alguns pontos do seu trabalho, utilizasse a conjugação no passado, ficaria mais legal, tá bom? Perfeito. Bom, aqui, deixa eu ver. Aqui daí é outra coisa que eu ia falar que, bom, acho que eu já falei um pouco também, sobre essa perspectiva futura, né, de você englobar o smartphone, né, um dispositivo tão corriqueiro para a gente hoje em dia, dentro da possibilidade de executar atividades esportivas, né? E em alguma parte do teu trabalho aqui, eu acho que é lá nos resultados, você também fala de uma ferramenta do Ableton Live, que ela se assemelha muito com um aparelho que você tem no laboratório para processar sinais, né, na engenharia elétrica. Não tem uma hora que você fala isso? É uma sigla que você usa, acho que DA alguma coisa, não é? Na verdade, essa sigla DAW, né, DAW, ela designa uma série de programas assim que são Digital Audio Workstations. Então, são estações de trabalho para operar com áudio digital, áudio 100% dentro do computador. E há anos atrás, aí, um dia que eu estava fazendo uma disciplina do curso de Princípios de Comunicação, aliás, foi um 10 aí que eu tirei na minha graduação, foi estudando para uma prova e eu não estava entendendo muito bem. E é engraçado porque eu não entendia direito o que era o domínio da frequência e o domínio do tempo. Não entrava isso na minha cabeça. E aí, para dar uma espairecida, eu fui tentar fazer umas músicas. E aí eu comecei a olhar para o software e falei, cara, é isso aqui. É o princípio de comunicação, filtro seletivo, passa alta, passa baixa, transformar de Fourier, tudo, o próprio compressor aí que eu citei, né, que é um operador que trabalha com a dinâmica do sinal, tudo isso eu vi em sinais de sistemas, eu vi em princípio de comunicação, eu vi em processamento digital de sinais, eu vi nos laboratórios, eu vi em cálculo 3, quando eu estudei séries de Fourier, eu vi quando eu estudei equações diferenciais ordinárias na transformada de Laplace.
tudo isso, ele está mastigado ali, né, para ficar no muito mais alto nível para quem só quer fazer música. Mas quando você tem uma formação ali técnica, né, para mim eu aprendi muito, assim, eu comecei a me interessar muito mais pelo meu curso e pela produção musical depois que me deu esse estalo, que foi num semestre bem específico ali. Eu acho que estudar sinais e sistemas, processamento de sinais através do áudio é muito intuitivo, porque às vezes eu vi uma coisa na aula, quando satura um sinal acontece isso. Aí quando você satura um sinal na música, você escuta o que acontece. E o que você escuta tem tudo a ver com o que realmente acontece com o sinal. O ouvido humano, ele é um excelente ali sensor, né? Ele capta um monte de coisa. Então, começou a ficar muito mais didático para mim o curso. Por isso que eu acho que eu fiz um adendo falando que essas ferramentas, elas são, assim, um universo a ser explorado para aprender, né? Uns anos atrás, eu sonhava em, talvez, que no nosso curso, na disciplina de introdução à engenharia elétrica, que alguém pudesse chegar e mostrar um pouco de processamento de sinais com música, com áudio. Eu imagino que muitos alunos, assim como eu aqui, que quando chegaram no curso não tinham muito dimensão de onde estavam, né, do que iam aprender direito e tal, eu acho que talvez eu teria ficado encantado, assim, né, com isso, né? Talvez desde a primeira matéria eu já tivesse ficado apaixonado como eu fiquei depois quando eu entendi certas coisas, né? Então foi mais nesse sentido, assim, que eu citei. Então, eu achei bem legal, porque despertou em mim, assim, um interesse e uma ideia de falar, pô, pera lá, isso aqui pode ser usado como uma ferramenta pedagógica, né? Dependendo do professor, ou do aluno, ou da turma, enfim, achei esse um aspecto bem legal também, e eu falo disso, e eu me lembrei disso porque eu participei de um projeto que chama Projeto PAI, né, que é da CAPES. Você tem que fazer isso aí durante o doutorado, onde um dos principais objetivos é você, como aluno, desenvolver ferramentas pedagógicas para trabalhar em parceria com o professor ali, visando o seu aprendizado e também um aprendizado aí dos alunos, né? E eu achei super legal essa ideia enfim, você entender e absorver certos conteúdos da engenharia elétrica via música, né? Ou via softwares de música, enfim. Achei isso aí também um ponto sensacional do teu trabalho. Obrigado. Bom, aí aqui na parte de revisão bibliográfica sobre os principais componentes aí do teu trabalho, eu não tenho muito a opinar. Queria mais mesmo deixar mais uma vez aí um adendo para você olhar direito a numeração das referências, tá? Certinho. Bom, aí aqui, eu deixei aqui só para lembrar disso, de falar que eu gostei muito das figuras também do teu trabalho, no quesito de explicação, elas estão muito bem autoexplicativas, então favorece muito o entendimento do leitor também. A hora que você está explicando ali como que é o dispositivo, né, de um microfone em MMS, eu não tinha entendido muito bem, enfim, e aí a hora que eu vi a figura eu consegui entender perfeitamente, achei legal. Aqui uma outra sugestão que eu queria dar para você, não sei como que é feito na ESC, né, porque geralmente assim, cada departamento ou instituto ele pega a norma da BNT e dá uma adequada ali, mas talvez aqui fosse interessante você colocar como de acordo com Zawal e et al., né? Ou então Zawal e colaboradores, ou seja, você dizer o nome do primeiro autor do trabalho científico e então deixar a citação ao invés de colocar o número, tá ok? Perfeito. Bom, aí acho que eu vou descer lá para os resultados. Aí aqui eu deixei marcado, mas é o que eu já te falei, né? Sobre a Digital Audio Workstations, é isso, né, que fala. Achei bem legal mesmo você mencionar isso, né? Você fala aqui, adendo ao projeto, são uma poderosa ferramenta potencial para o ensino de engenharia elétrica. Então, assim, talvez se você não tivesse mencionado isso aí passaria desapercebido por mim ou por uma eventual outra pessoa que viesse a ler seu trabalho depois. E esse comentário
achei muito legal mesmo. Bom, aí a fundamentação teórica também está muito bem explicada. Enfim, consegui entender os principais conceitos. E vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei anotada no texto. Eu acho que... Ah, tá. Daí aqui nessa figura, Vitor, também ia falar para você que talvez ficasse interessante se você, além de colocar embaixo, na parte do texto aqui, a legenda para cada uma das linhas de frequência, você poderia colocar aqui em cima, do lado superior direito ou esquerdo, enfim, ao teu gosto, ou até mesmo embaixo, um quadradinho com a cor e então o modelo do microfone que tu usou, ou se foi o de referência. Acho que talvez ficaria melhor para o leitor, porque a primeira vez que eu olhei a figura eu falei, poxa, mas qual linha é qual, né? Eu tive que ir para baixo e olhar ali no texto. Já é, perfeito. Aqui eu não mencionei nada, mas eu achei interessante também que você, além dos pontos de dispersão no gráfico, você colocou a linha de tendência, que deixou mais claro para mim ainda aí a melhora do tempo de reação do atleta com relação ao número de chutes, né, que ele dava, que traz aí esse aspecto da gamificação para o teu trabalho. Bom, e por fim, nas conclusões, a gente tem que, bom, apesar do resultado aí não foi o esperado por você, né? Você esperava aí medir, uma das coisas que você esperava, na verdade, né? Era medir a intensidade do chute, né? Do golpe. O que acontece? Esse tipo de informação que você tirou desse trabalho foi muito importante e traz boas perspectivas futuras, porque você mesmo conclui aqui que talvez se a gente tivesse, né, uma disponibilidade maior da informação de como esse áudio é processado pelos smartphones, enfim, fosse possível a gente ter aí a criação de aplicativos, né, que viessem a melhorar essa relação aí do usuário com o seu próprio telefone, né, que, assim, olhando de uma maneira mais abrangente, a gente pode fazer muitas coisas com o microfone do celular, né? Não só golpes, como outros tipos de aplicativos para a gente ter aí uma maior aproximação do usuário com o smartphone em termos de melhorar a qualidade de vida do mesmo, né? Igual você fala, pô, você está trabalhando aí com artes marciais, mas o que te impede de utilizar o smartphone, por exemplo, para fazer um treino de coordenação física para futebol, enfim, outro tipo de coisa? Então, é muito interessante esse tipo de ideia que você trouxe. E vamos torcer aí para que a gente tenha alternativas aí, onde a gente possa saber o que acontece com o áudio do smartphone, para que no futuro possa ter a criação aí de aplicativos, porque eu acho que ia ser muito legal para quem pratica artes marciais, né? Certeza. Bom, aí aqui nas suas referências bibliográficas, acho que é o último comentário que eu tenho a fazer, para você ter uma atenção maior aí na padronização. Então, por exemplo, aqui você utiliza o nome dos autores todos maiúsculos, mas aí tem horas que você utiliza só as primeiras letras. Então, acho que talvez se você deixar só a primeira letra do sobrenome dos autores e daí as iniciais de cada outro nome em maiúsculo, ficaria mais legal, tá bom? Tá joia. Acho que era isso. Bom, vou parar de compartilhar aqui. Fazer minhas considerações finais. Bom, então assim, como você pôde perceber, eu tenho só elogios para fazer o teu trabalho. Achei ele bem original. Achei que durante a tua apresentação a gente percebe que ele tem muito a ver com você, de fato, né? E isso também é uma característica muito valiosa para um aluno que está saindo da graduação. Ele, na minha opinião, né, ele tem a capacidade de linkar a pessoa que ele é com um projeto que ele tem que trazer ali para o âmbito da universidade, tá? Para ele concluir um curso, que às vezes é um curso complexo, igual engenharia elétrica, não me parece, apesar de eu ser químico, não me parece ser um curso simples, e você teve a capacidade ali de utilizar vários conceitos que você aprendeu durante a tua graduação, trazer eles para o seu dia a dia, para a tua rotina de produtor musical, e fazer um projeto muito legal mesmo. Então, assim, da minha parte, você está de parabéns por isso, parabéns pela tua apresentação, pelo seu esforço, espero que você tenha muito sucesso
acho que você vai ter muito sucesso e torço para que você tenha muito sucesso no futuro, tá bom? Queria parabenizar você mais uma vez, parabenizar o seu orientador, o Eduardo, o professor Simões, né? E passar a palavra para ele aí de novo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, obrigado. A gente agradece muito, né, as contribuições de vocês. Esse trabalho, né, com o Vitor foi um prazer para mim. Eu só lamento a gente estar de quarentena, né, e não poder passar uma tarde ou duas com eles ali chutando o saco também e tendo ideias e trabalhando em cima do protótipo ali. Foi realmente uma pena e eu vou cobrar, né? Esse tempo aí eu vou cobrar. Um dia nós ainda vamos pegar esses microfones aí e vamos brincar juntos, tá? Vocês, inclusive, né? Eu estendo em nome do Vitor o convite para todos vocês, assim, de brincar com os microfones lá. E apanhar um pouco do Miguel lá, segurando os batentes para ele bater lá. O Vitor, ele no meio do trabalho, ele tomou um susto, né? Porque ele chegou triste dizendo que não estava funcionando, não tinha funcionado, né? Não ia dar para provar, né, o que ele queria dizer, assim. Que não ia dar certo de usar o celular, não sei o quê. Aí a gente conversou bastante sobre o procedimento científico, né? E sobre a real contribuição do trabalho dele, que não era resolver este problema, era avaliar a possibilidade de usar o celular, né? E essa análise ele fez muito bem. E os resultados mostraram os problemas que mostraram, não é? E com isso, o trabalho dele teve uma contribuição muito boa com a ciência, né? Fazendo essa avaliação e mostrando o que dá, o que não dá para fazer com o celular, neste caso específico. Então, eu gostei que ele percebeu isso imediatamente, né, quando a gente conversou, e a partir daí a reação dele em relação ao trabalho, deu para ver o gosto, assim, né, o gosto daquele pequeno cientistazinho atrás do ouvido, assim, então entendi, né, assim, é isso que é ciência, né, e quando brilha o olho, assim, a gente não larga mais, né, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver o Vitor andando por aí pela USP, fazendo um mestrado, um doutorado de novo. Vai ser um prazer muito grande. Eu estou jogando praga, né? Vai fazer o voto de castidade de pobreza para ser professor também. Né? Mas vai ser um prazer, né, ter você com a gente e tudo que precisar aí. Nessa tua vida profissional, que tu tenha muito sucesso e o que precisar da gente também pode contar sempre, né? Eu vou pedir então que vocês se retirem então momentaneamente para que a banca possa discutir e fechar a avaliação. Se tu quiser, Vitor, eu te mando um WhatsApp para te chamar de volta quando a gente concluir. E aí eu acho que tu conhece a maioria dos participantes, você pode convidar eles, né, para voltar depois. Então, ó, o Miguel tá aí, ó. E aí, Miguel, tudo bom? O Miguel foi o episódio que deu origem à série, né? Dos trabalhos, desses trabalhos. Então, foi um prazer enorme ver o Miguel aí. Um abraço, Miguel. Espero que tu tá tendo bastante sucesso aí no teu trabalho, né? Então eu queria só pedir que vocês se retirassem um pouquinho e depois eu chamo o Vitor e ele provavelmente chama o resto do pessoal também, se quiser voltar, tá? Tá ok, Simões. Então, muito obrigado aqui. Gente, a minha bateria do celular tá acabando aqui. Qualquer coisa, se eu cair, eu volto pelo computador, né? Então, o Ivan está acostumado com os trabalhos da elétrica, né? Então eu acho que ele seria a pessoa certa para fazer uma normalização aí da nota, assim, em relação aos outros trabalhos. Eu acho que o Ivan, né, saberia, assim, sugerir uma nota. Eu acho que ele fez um trabalho que contemplou todos os requisitos, assim, né, do TCC e aprendeu bastante e pôde se doar bastante em cima do TCC. Então, por mim, ele atingiu os requisitos máximos, assim, de um TCC
e as correções a gente anotou tudo para fazer, não é? Correto. Mas eu deixo a palavra aí com vocês, né, para discutirem um pouquinho, ver se o Silva quer normalizar em relação à nota dos outros alunos, assim, como que isso tem eu acho que seria acontecido na legal, rede. né? Uhum. Professor, Ivan, acho que o senhor tá mutado. Tá mutado, é. A minha opinião, eu já externei, acabei externando, né, na minha fala, né, é que a gente verifica muito essa questão, né, do aluno aprender por si só, entendeu? Correr atrás, né, investigar, agregar valor àquilo que ele aprendeu e ter esse sentimento, né, que por ser engenheiro, meu filho, você vai ter que resolver problemas pro resto da vida no que diz respeito à engenharia elétrica, entendeu? Então tem que correr atrás, né? Precisa saber, né, onde buscar informação, né? Por isso que eu falei para ele da questão do I3E, entendeu? Que lá você vai ter umas informações que realmente é respaldadas, né? Então, ele provou tudo isso, né? Que agregou conhecimento, né? A tudo aquilo que ele aprendeu, desenvolveu um trabalhinho bem bacana mesmo, aprendeu coisas, né? Que não acabam mais, só para se ter noção, né? Só no TCC que ele foi, né, ter essa visão do que é domínio de tempo, domínio da frequência, né? Para você ver só de ter compreendido isso, né? No TCC, né, acho que já valeu o curso. Já valeu o curso. Você sabe a diferença, né? Mas os cursos, né, de engenharia sempre tem esse diferencial, né? Fala assim, mas por que não ensinam isso desde as disciplinas básicas, né? E tudo tem explicação, né? Os pedagogos dizem isso, não pode ensinar uma aplicação específica, porque senão ele vai pensar que transformar de Fourier só serve para som, mais nada, entendeu? Então, nas disciplinas iniciais, né, é muito, né, privilegiado, embora dá vários exemplos práticos, mas é muito privilegiado a questão da abstração, entendeu? Do aluno poder abstrair o que é essa ferramenta, o que é essa técnica, o que é essa metodologia, né? Que nem ele comentou, mas por que na aula de introdução à engenharia não fala assim, né? Que o domínio do tempo, o domínio da frequência, né? Está relacionado com o som, não sei o quê, mas não pode dizer, porque que lá o aluno vai levar isso para o curso inteiro, que domínio de tempo, né, e domínio da frequência está relacionado com alguma coisa de ondas sonoras, e não é isso, né, tem a ver, mas não é só isso, né. Mas entendo que ele fez um bom trabalho, acho que atende os requisitos, aprendeu bastante coisa que ele vai levar para o resto da vida, né, no curso dele, e ele pôde, né, incorporar essa questão, né, do que é um TCC, o que é um trabalho até os cuidados que precisa ter, né, onde vai buscar as informações para resolver problemas, né. Então, pelo tudo que eu tenho visto, viu, Simões, acho que tem, assim, eu enquadro o trabalho dele dentro daqueles que eu dou 10, entendeu? Na minha opinião, tá? Levando em conta que ele aprendeu bastante, além de coisas, né, que ele viu no curso, aprendeu bastante, fez o trabalhinho, tá? Trabalhinho com começo, meio e fim, tá agregando bastante valor na vida profissional dele também, né? E acima de tudo, né, ele tem isso em mente, né, que a problemática da engenharia é resolver problemas, entendeu? Corre atrás, meu filho, vai atrás, né, busca seus colegas, busca seus professores, busca os mais experientes, busca os livros, porque depois que vocês saem da faculdade, né, a questão, né, é saber aprender, entendeu? Por isso que a universidade, né, ajuda você a aprender as coisas para poder você correr atrás, entendeu? Exatamente, a gente está aqui para isso, né? Daria a nota 10 para ele. Enquadra-se dentro do rol dos alunos, né, que eu considero um trabalho nota 10, tá? Que bom que vocês gostaram, que bom. Como é que é a tua opinião, Edvaldo? A minha opinião, acho que é 100% na mesma direção do professor, né, Ivan. Acho que gostei muito do trabalho dele, achei bem completo, então eu sigo aí a opinião do professor. Acho que para mim também é um trabalho que merece aí nota 10.
Então tá, a Jussara pediu para mim preencher a ficha, né, e assinar por vocês, então pode deixar que eu preencho e encaminho para ela. E eu vou colocar ali que as correções foram passadas para o aluno verbalmente através de marcações no próprio texto, né? Beleza. Perfeito. Tá? Vamos acabar com o nervosismo dele, então, Uhum. e chamá-lo de volta aqui. Vamos ver se ele atende aqui. Peraí. Aqui. Pode voltar. Ver se ele volta aqui. Eu vou. Simões, você sempre fica com dois por questões de redundância, é isso? O meu notebook ele passa um ruídozinho assim no áudio, então eu gosto de conversar na reunião pelo celular, assim, né? Mas realmente minha filha estava jogando na hora do almoço e ele está com 12% agora de bateria. Então, antes que caia, eu pulo para lá. Tudo bom, Vitor? Então, agora peraí que eu vou. Deixa eu desligar o áudio aqui do outro, senão vai dar. Tá, voltei para aquele lá. Então, a gente queria te parabenizar, não é? Você foi considerado aprovado, então, no seu TCC, com nota 10. Então, eu queria te parabenizar pelo esforço, pela dedicação. Eu acho que só faltava isso para eu te formar, não é? Então, Sim. hoje, além de te parabenizar pelo TCC, eu te parabenizo pelo título de engenheiro, que você soube ganhar, né? Com bastante trabalho e sacrifício, e eu acho que você vai levar essas últimas horas do teu curso de engenharia na cabeça para o resto da vida, né? Ser um engenheiro, né? Aquelas 3 letrinhas, M, G, do lado do teu nome. Você é um resolvedor de problemas, na verdade. Né? Você é o cara que tem aquela piada lá que o prédio estava pegando fogo, e aí ligaram para o matemático, perguntando se explodia a caixa d'água ou não. Aí o matemático calculou um monte de coisa aí, respondeu que tinha 75% de chance de dar certo explodir a caixa d'água. Aí ligaram para o físico, perguntaram, e aí, explode a caixa d'água ou não? Aí o físico calculou, e ele descobriu que na pontinha esquerda da espiral da galáxia tinha mais um buraco negro. E aí eles perguntaram para o engenheiro, né? O engenheiro olhou para o prédio, olhou para as pessoas pulando pela janela, morrendo, você explode também essa caixa d'água de uma vez. Porque as pessoas estão morrendo, na verdade. Então, essa lição da engenharia, né, eu acho que a gente leva para o resto da vida. Parabéns, além de ser aprovado no TCC com nota 10, você acaba de se tornar um engenheiro, né? E eu espero que você transmita para os outros colegas, para os outros alunos, assim, o que é ser um engenheiro, não é? E que você vai acabar coordenando projetos, você vai acabar coordenando equipes e tendo subordinados, né? Nunca se esqueça, assim, que as pessoas estão aprendendo o tempo todo, né? E que a gente aprende muito mais com os subordinados, né, do que eles aprendem com a gente. Então, leva, né, sempre isso no teu coração, tá bom? Parabéns, então. Eu vou retornar a documentação para a Jussara, então acho que tu não vai precisar retornar nada para ela. Tu vai ter que assinar uma folhinha dizendo que tu topa colocar a dissertação no banco online, né, da biblioteca. Mas aí tu conversa direitinho com ela, ela sempre nos cuidou tão bem da gente. Né? Tá? Certeza. Deixa a palavra aqui. Eu vou aproveitar, deixa eu ver se eu ligo essa. Para a gente tirar uma foto agora fazer um print screen aqui É.
Então, gente, foi um prazer dividir, né, essa banca com vocês. Passa a palavra aí para os outros professores e depois para o Vitor. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar, eu já falei, né, na minha fala, né, no momento da defesa, tá? Desejo tudo melhor para você, tá? Que continue sempre trabalhando, continue sempre aprendendo, tá? E continue sempre no caminho da luz, tá certo? Então, sempre, né, ser pessoas, né, de boa conduta, ser pessoas boas, pessoas do bem, que é isso que nos fazem pessoas melhores a cada dia, seja como engenheiro, seja como pessoa, tá? Então, isso normalmente vem do berço, né? Eu acho que veio muito bem do seu berço, tá certo? Precisar de nós, estamos à disposição, tá? Seja para qualquer assunto, seja para questões, né, de mestrado, doutorado, seja para questões, né, relacionadas a problemas de engenharia, nós somos professores e nossa missão é essa, tá? Sempre auxiliar e ajudar no que for preciso, tá bom? Parabéns mais uma vez, tá? Continue cuidando de você e de seus familiares, tá? Um ótimo final de tarde e que Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigado. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, Vitor. Tá participando hoje aqui dessa banca foi um aprendizado para mim também, né? Tá dividindo essa sessão aqui essa sessão virtual, né, de videochamada com esses professores, cada um deu sua lição aqui hoje para mim também, e eu me sinto muito feliz de estar participando desse tipo de sessão, acho que é muito importante. E, assim, acima de tudo, é muito bom ver o sucesso de uma pessoa como você, que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa, igual o professor Ivan falou, uma pessoa de luz, que a gente só quer o melhor para você. E, então, assim, fiquei muito orgulhoso de ver você apresentando o seu trabalho aqui hoje. Foi uma baita injeção de ânimo para a minha semana e para o meu dia. Tenho certeza que durante esses dias aí eu vou estar muito mais feliz sabendo que você está saindo daqui hoje engenheiro e muito feliz e realizado consigo mesmo. Meus parabéns e obrigado. Muito obrigado. Eu realmente sem palavras, porque é muito mais do que não só esse trabalho, mas esse tão sonhado diploma aí. E o Ivo perguntou qual foi a parte mais difícil do meu trabalho, né? Eu falei qual foi a parte mais difícil de escrever ele, mas a grande verdade é que a parte mais difícil do meu trabalho fui eu mesmo. Foi eu e meus demônios ali. Professor Ivan, não sei se você sabe, mas eu estou completando meu 12º ano aí desde que eu cheguei em São Carlos para cursar engenharia. E durante vários momentos, eu desisti de mim mesmo, eu odiei o curso que eu estava fazendo, as coisas que eu estava aprendendo. Quando eu fui trabalhar, eu fugi do mercado da engenharia, eu quis fazer outras coisas, porque eu não me via dessa forma. E esse trabalho eu tive uma relação aí de amor e ódio com ele durante anos. Cheguei a começar um outro trabalho com outro professor e não consegui dar continuidade porque não tinha significado nenhum para mim aquilo. E o suporte aí, a atenção do Simões, o Miguel, que é um dos meus melhores amigos, assim, uma pessoa que eu conheci aqui, e todas as pessoas e tudo que vem por trás aqui de mim, que me mostraram que não, e agora que esse trabalho está concluído aí, eu vejo o quanto eu amo essa profissão, o quanto eu admiro essa coisa de você nunca se cansar e de você sempre estar atrás de aprender, de melhorar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua comunidade. Eu estou me sentindo renovado agora, um amor enorme assim por esse trabalho e queria agradecer aí para vocês por ter dividido esse momento comigo. Estou muito feliz, Remo. Valeu. Sintam-se abraçados aí. Espero que fiquem com Deus. Vocês viram que até o Mercado Livre mudou agora, tá? Cotovelo, assim, ó. Símbolo dele, agora não é mais assim.
dentro da defesa no WhatsApp de vocês. Eu vi aqui já. Um grande abraço para vocês, tá bom? Contem comigo aí para o que precisar. Precisando de alguma coisa, Ivan, é só gritar aí que a gente assume aí uma burocracia ou duas aí pelo colega nessas horas difíceis, tá bom? Então, a gente espera melhoras aí para os teus pais, tá? Obrigado. Aí de que está acontecendo. Grande abraço para todos. Foi um prazer encerrar essa tarde tão boa, tão proveitosa. Um grande abraço. Tá certo, gente. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, tudo de bom. Tchau.